Bora. Fala, galerinha! Show de bola, filhão! É o seguinte, nosso trabalho é retomar, porque acabou as férias. Agora, meu amigo, pegar o caderninho, anotar, se organizar, porque nós estamos caminhando, sabe pra quê? Fazer avaliação. Então, para isso, nós vamos fazer uma revisão detalhada sobre aquilo que vai cair e você vai aprender para arrebentar, porque você é o bichão da goiaba. Então, te prepara, filhão. Bora organizar? Ajeitar? Pronto! Olha, é interessante você entender que dentro dessa República Velha, que vai de 1891 até 1930, nós tivemos aí dois partidos, né? Dois projetos políticos. A República Positivista, que defendia a centralização das mãos do presidente, com os militares governando, e a República Liberal, que defendia o federalismo, a descentralização, a autonomia dos estados. É muito interessante que você esteja ligado que dentro desses próprios republicanos existem esses dois grupos, aqueles mais centralizadores e aqueles um pouco mais liberais. Professor, e qual é o grupo que vai imperar? O grupo que vai imperar é justamente o positivista, que defendeu a centralização, que é o que de fato vai acontecer com o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que foram dois digamos, baluarte dessa república, principalmente nos primeiros anos, que é a famosa República da Espada, de 1891 a 1894. Bacana? Bora adiante? É interessante você entender o seguinte, que essa República da Espada, que vai de 1889 até 1894, ele é um período fundamental para que você entenda que ele é o de transição do período monarquista para o período republicano verdadeiro. Ou seja, é um momento em que nós estamos tirando o imperador em 89 do governo e em 94 nós vamos entregar para os civis da República. Porque de 1889 até 1894 nós teremos os militares governando, por isso chamando de período de República da Espada, porque os militares andavam com uma espadinha aqui do lado como parte da sua indumentária. Bacana? Nesse período, que é o famoso governo provisório, nós temos o cancelamento das instituições imperiais, ou seja, não existe mais império no Brasil, estabelecemos a República. Nós temos a separação entre a Igreja e o Estado, porque eu quero chamar a atenção, desde 1824, quando se estabeleceu a primeira Constituição do Brasil, a Constituição do Poder Moderador, também estabeleceu-se que a Igreja estava diretamente linkada ao Estado e que a Igreja Católica era a religião oficial do Brasil. Então significa dizer que desde o surgimento do Brasil, enquanto país independente, em 1822, até 1891, o Brasil teve o catolicismo como religião oficial do país. Bacana? Bora lá? E outra coisa interessante, o casamento civil. Que não existia até esse momento, esse negócio de casamento civil não existia. E aí foi criado. Aí, inclusive, deixou parte da igreja muito insatisfeita com essa criação. Eu quero chamar a atenção nesse período provisório aqui, nesse governo do Marechal Deodoro da Fonseca, a Constituição Republicana, a primeira Constituição Republicana do Brasil de 1891. Essa Constituição estabelecia a República Federativa com autonomia para os estados. Autonomia entre aspas, é a autonomia que existe hoje. Não é autonomia igual nos Estados Unidos, em que nós temos uma federação e que os estados têm poderes de definir coisas específicas e que, digamos, leis que não valem nos outros estados só valem lá. Não é essa autonomia toda, né? A autonomia tem o próprio governante, com algumas leis, impostos específicos de estados e tal, mas não tanta autonomia assim, porque houve sempre uma grande centralização no governo federal. Dividiu-se o poder em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Aí você pode me dizer o seguinte, professor, mas isso não é comum, o executivo, legislativo e judiciário? É comum para nós, né? Porque a Constituição que vigorou de 1824 até 1891, até essa aqui que nós estamos vendo, ela dizia que existia o poder executivo,
o judiciário, o legislativo e o poder moderador, que era o quarto poder dessa Constituição. Então acabou-se com o poder moderador, porque isso fazia do poder executivo uma espécie de um poder absolutista legalizado. Tranquilo? Outra coisa interessante é que estabeleceu-se o voto universal masculino, a mulher não tinha direito a voto. Os menores de 21 anos, que era a maioridade naquele período, também não poderiam votar. Os analfabetos também não poderiam votar. Mendigos, consequentemente, não, porque eles eram analfabetos. E os padres e soldados também não, para não politizar tanto o exército quanto a força da igreja. Então, esses grupos ficavam fora de possibilidade de voto, tá? É interessante falar sobre isso aí. Só para chamar a atenção, os analfabetos só passarão a ter direito a voto aqui no Brasil só com a Constituição de 1989, que é a Constituição que está em vigor. E a mulher passará a ter direito a voto constitucional em 1934, com a primeira Constituição assinada por Getúlio Vargas. Antes disso, as mulheres tiveram direito de voto em 1932 por meio de um dispositivo, uma ação judicial que autorizou alguns estados liberarem a mulher a ter direito de votar. Mas isso aí é só para a gente entender. Outra coisa interessante é que o voto era aberto e eleições diretas. Aqui está a grande questão. O fato do voto ser aberto, ele possibilitou demais que a corrupção eleitoral no Brasil se propagasse durante esse período. Porque é o seguinte, quando você ia votar com esse dispositivo do voto aberto, você colocava o seu nome, Antônio Fulano dos Anzóis, e aí você colocava o candidato, marcava com X o candidato que você estava votando. Só que a grande questão é o seguinte, os coronéis que controlavam as pequenas cidades, as regiões mais distantes dos grandes centros, eles obrigavam as pessoas que podiam votar a votarem nos seus candidatos, dizendo, olha, se tu não votar no meu candidato, você perde emprego, pode acontecer de sua casa ser queimada. Então as ameaças eram as diversas. E aí, como ele poderia ver se tu votou ou não, você seria obrigado a votar para não arrumar confusão com alguém que era muito poderoso. Outra grande questão é que, como o voto era aberto, muitas pessoas que já tinham morrido, né, esses caras fraudavam as eleições, colocavam o nome de fulano de tal que já tinha morrido e marcava com X. Quem é que ia provar? Até que provasse aquele Antônio, aquele que morreu, está enterrado. Isso era muito complicado. Então as eleições eram muito fraudadas durante esse período aí. Existia demais essa questão. E a Constituição, elegeu indiretamente o primeiro presidente, que no caso foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que continuou como presidente do Brasil durante um tempinho aí. Bacana? Pontos interessantíssimos dessa Constituição. Outra coisa interessante dessa Constituição é que ela separou o Estado da Igreja. A Igreja continua tendo muitos poderes, mas não pode interferir mais no Estado. Ela não indica, ela não tem poder mais de fala sobre o Estado. A Igreja só cuida dos fiéis e acabou. Acabou esse negócio de só a Igreja monopolizar o casamento. Agora existe casamento civil, né, fora da Igreja, que também era reconhecido, o que causou um transtorno danado, já que a parte mais conservadora da Igreja não concordou muito com isso. Bacana? Bora lá, mestre. A República Oligárquica, né? A República Oligárquica no Brasil, de 1894 a 1930. Cara, aqui é um período de muitos conflitos que ocorreram, mas muitos mesmo. Nós tivemos uma série de confusões, tá bom? É interessante que você entenda que durante esse período aqui nós tivemos uma série de conflitos ocorridos aqui. Bora lá. Primeiro, passa aí, mestre. Primeiro nós tivemos os conflitos de caráter messiânicos, né? Que foi o caso de Canudos e o caso de Contestado. Primeiro, a Guerra de Canudos aconteceu na Bahia de 1896 a 1897. Vai aparecer aqui, ó? Vem aqui, vem aqui. Aqui, nosso querido amigo Sara, tá? Ele participou da aula ali. Valeu. O que acontece? O líder desse movimento era Antônio Conselheiro. Eu quero chamar a atenção que ele não era padre. Ele não era padre. Ele só era um cara que era contra a República. Sim, porque ele via na República uma espécie de demonização, já que a República separou o Estado da Igreja, a República permitiu o casamento civil. Então ele meio que não concordou com isso e começou a pregar e as pessoas entenderam. A outra grande questão é que o Antônio Conselheiro falava contra a República, que não cuidou de atender os interesses das pessoas comuns.
né? As pessoas que estavam passando fome, as pessoas que estavam abandonadas no sertão, que eram obrigadas a viver sob o jugo dos grandes coronéis. Então ele pregava contra esses coronéis. Então as causas que levaram esse conflito a acontecer foram a miséria da população, o questionamento sobre o casamento civil, que eles não entendiam como algo bom, os interesses políticos, né, dos coronéis e do governo federal, que via na pregação do Antônio Conselheiro contra a República um problema, e os coronéis que perderam muitos fiéis, porque os coronéis tinham muitas pessoas debaixo do seu jugo. Quando o Antônio Conselheiro cria o arraial de Canudos na cidade de Belo Monte, né, o que acontece? As pessoas largaram as cidades que eles viviam e foram morar nessa cidade de Canudos, né, da cidade de Belo Monte, de Canudos lá. O que acontece? Essas pessoas não pagavam mais impostos para os coronéis, não deviam mais obediência, não trabalhavam mais para os coronéis, já que eles estavam vivendo numa sociedade igualitária. Eles foram para essa sociedade de Canudos e lá todo mundo trabalhava, gerava riqueza e todo mundo dividia a riqueza para todos, de forma igualitária. Então eles estavam fora da autoridade federal e da autoridade dos coronéis. Isso fazia com que esses coronéis ficassem indignados por perderem trabalhadores e pessoas que obedeciam antes a eles, e fazia com que também o governo federal ficasse preocupado que essa pregação em favor da volta da monarquia viesse a crescer. Então esses ideais fizeram com que o conflito ocorresse. Assim, olhando por um caráter histórico, o que aconteceu ali em Canudos nada mais foi do que um massacre, porque eram sertanejos, pobres, vivendo de forma igualitária, trabalhando, vivendo do fruto do seu trabalho, que foram massacrados pelas forças do governo federal. Tá bom? Passa aí, mestre. Eu quero até chamar a atenção que, por mais que esse povo foi massacrado, eles não foram dominados com muita facilidade. Foram mandados 4 expedições para invadirem a cidade de Belo Monte. Eles tentaram 1, 2, 3 e só na 4ª vez é que eles conseguiram invadir a região. É muito interessante pensar sobre isso. Aí a grande pergunta é, mas por que esses caras conseguiram resistir tanto contra o exército? É porque eles lutavam no seu território, eles conheciam toda a região da Caatinga, que é muito duro. Morar naquela região da Caatinga não é muito fácil. As pessoas que viviam no Rio de Janeiro, os soldados que viviam no Rio de Janeiro, não tinham costume com tanto sol, tanto calor, tanto seca. Eles não estavam acostumados com aquilo. E os sertanejos sim. E aí eles faziam emboscada, atacavam, né, tomavam comboios de armas. Eles fizeram de tudo. Até que na última expedição foi mandado 7.000 soldados para aquela região. Eles usaram tanque de guerra, eles usaram metralhador, usaram de tudo para acabar com essa população tão fragilizada e mataram cerca de 30.000 pessoas foram mortas ali para que isso acabasse. Foi um derramamento de sangue. Você pode encontrar essa história no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Encontra aí em qualquer livraria, leia, que é interessante, que retrata. Euclides da Cunha foi um jornalista que foi levado lá para a região para retratar o conflito, né, mostrando o lado positivo do conflito, mas que no final das contas acabou retratando toda a história e mostrando também o quão sangrento foi aquele lugar e o quanto que aquele povo era duro, o quanto que aquele povo era forte e resistiu ao exército brasileiro. Bacana? Adiante, mestre. Aqui nós temos uma imagem daquilo que seria a cidade de Belo Monte, né, na região de Canudos. É interessante você ver que já era um vilarejo grandioso. É um desenho retratando, né, já que a fotografia existia naquele momento, mas ainda era muito rala, era muito inacessível. Por isso que não tem uma cobertura mais completa sobre esse assunto, mas sabe-se muito pelos relatos de jornalistas e daquilo que era retratado já nesse período. Bacana? Adiante, mestre. Aqui nós temos algumas imagens desse conflito. Perceba que os caras estão batalhando corpo a corpo, como era comum das guerras desse período ainda, não como as guerras ocorreram
já na Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas nesse período era muito comum ver ali, tu consegue ver um canhão, né? Do lado daquele cara que está com a arma assim na mão, vestido de soldado, né? Um soldado vestido ali, tu vê a saída de um canhão, então para tu ver o quanto do armamento pesado foi utilizado para conseguir debelar esse aglomerado de pessoas. Lembrando, eles não estavam se levantando contra o governo, eles não estavam brigando, eles só se retiraram da sociedade e estavam como uma espécie de um grupo indígena, vivendo a sua vida comum porque não concordavam com o governo, e o governo não aceitou e mandou dizimar esses caras. Foi um massacre que aconteceu, uma vergonha para o exército brasileiro, uma das manchas do exército brasileiro, ter matado tantas pessoas por uma causa tão injusta como essa. Bacana? Bora lá? Adiante, por favor. Aqui está a capa do livro Sertões, se caso você quiser. Certamente ele já foi reformulado por novas editoras. Você pode encontrar e é bom demais para ser lido. Bora lá, mestre. Pronto. A Guerra do Contestado. Santa Catarina, Paraná, 1912 e 1916. O líder desse movimento era o José Maria, né? Ele também é considerado um messiânico. Só que as causas não estão ligadas a causas literalmente religiosas. Então por que ele é considerado um messiânico? É porque os caras que ali habitavam acreditavam que ele tinha sido um cara enviado por Deus para resolver os seus problemas. Ou seja, esses caras que estavam ali atendendo ou brigando, defendendo os interesses que primeiro foi apregoado por esse José Maria, eles acreditavam que esse cara tinha sido um líder escolhido por Deus, mandado para eles, para nos ajudar nessa empreitada. E aí nós temos as causas: a exploração de terras por empresas estrangeiras, a construção de linha férrea que ligava o Rio Grande do Sul a São Paulo. Eu quero chamar a atenção aqui, que é o seguinte: essas terras, a grande confusão acontece o seguinte: esses indivíduos estavam habitando nessa região, onde eles plantavam, faziam roça, tinham seus vilarejos. E aí o governo resolveu fazer uma linha férrea que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. E essa linha férrea passava justamente nesse local. E qual é o grande problema? O governo queria só que esses caras saíssem de lá, mas eles não queriam bancar, não queriam indenizar a população que estava sendo retirada dali. Né? Ou seja, ele estava só desapropriando os pobres daquela região sem indenizá-los pela terra que eles estavam perdendo. E aí isso gerou um conflito. A outra grande questão é que também parte dessa região foi entregada por uma empresa inglesa que queria trabalhar com erva mate, com chá que era muito comum na Inglaterra. E aí, consequentemente, era desapropriar de novo a população. E aí esses indivíduos se indignaram, se armaram e disseram: olha, aqui não vai passar linha férrea, aqui não vai ter desapropriação, aqui não vai ter empresa inglesa cuidando de nada, porque o território é nosso. E aí o que acontece? Esses caras vão ter uma briga extremamente sangrenta aí, nesses 4 anos de conflito, e o governo também vai ter muita dificuldade para conseguir vencê-los. Uma coisa interessante é que esse território essa confusão é chamada de Guerra do Contestado, porque essa região era contestada tanto por Santa Catarina quanto por Paraná. Ficava ali na região limítrofe deles ali, e aí, consequentemente, eles acabavam ficando reclamando: é de Paraná, é Santa Catarina, e como era uma região contestada por ambos os estados, eles acabavam reclamando. Essa região recebeu o nome de contestado, por isso ficou conhecido como Guerra do Contestado. Mas o motivo é por causa da construção dessa linha férrea que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, e porque a população que lá habitava estava sendo desapropriada. O resultado deste conflito foi extremamente catastrófico, assim como foi na região de Canudos. Milhares de pessoas foram trucidadas pelo exército brasileiro, que foi utilizado como um braço opressor do governo republicano. E aí é interessante que esse período, que é conhecido como República Velha, é um período que a população está tentando aceitar ou está tentando relutar a aceitação da mudança de sistema de governo para o republicano. Por isso que nós temos muitos conflitos aí. Nós teremos, além desse daqui, Revolta da Vacina, Chibata, nós teremos Tenentista, 18 do Forte, uma série de conflitos
porque é um período político extremamente conturbado da história brasileira, e aí o massacre acontecerá, porque o exército brasileiro já está muito bem armado frente aos contestados, e aí consequentemente nós teremos a dizimação. Passa bem um pouquinho, mestre, só para a gente... Aqui nós temos a região, para que você entenda, a região que está em destaque no mapa, ela fica justamente no meio do ponto de concentração de Santa Catarina e Paraná, e ela fica na rota em que tu está vendo aí essa linhazinha, é a linha férrea ligando São Paulo a Rio Grande do Sul, e aí consequentemente era necessário fazer alguma coisa. O governo poderia ter feito um processo de negociação, o governo poderia ter entrado em acordo, poderia ter feito algum tipo de negociação para evitar conflitos maiores, mas não o fez. O governo simplesmente resolveu mandar o exército e, por meio da força, expulsou e dizimou aqueles que se levantaram contra ele. Foi assim que o governo republicano passou a tratar a sua própria população quando não concordava com seus ideais. Passa só um pouquinho aí, mestre. Aqui está uma foto ainda desses revoltosos, uma foto legítima desses revoltosos. Eles aí, perceba que alguns deles estão descalços, mostrando o quanto que eles eram sertanejos comuns, pessoas comuns que estavam só lutando contra a opressão do Estado, né, por desapropriação de território, e indo contra aquilo que eles achavam que não era correto, né. Consequentemente, eles foram mortos, e o exército brasileiro, naquele período, contou com uma das suas grandes vitórias. Bacana? Senhores, a nossa aula está encerrando aqui. Eu agradeço a todos por assistirem, e a gente vai continuar revisando esse conteúdo em muitos detalhes para chamar a atenção exatamente aquilo que vai cair. Meu muito obrigado e show de bola. Tchau, galera!